Olá pessoas, olá a todos, Brenão da Química falando aqui. Hoje nós iremos resolver a prova de Química do CEUB 2023, primeira aplicação. Foi uma prova boa de ser trabalhada, foi uma prova gostosa de ser feita, sem abordagens muito profundas e dentro do que se esperava, como foi visto em nossa revisão. Então, se você olhou a revisão que foi elaborada pelo canal, deu uma estudadinha correlacionada, você conseguiu perceber coisas que foram abordadas. Os tópicos da questão que eles trabalharam foi a química inorgânica, né, a parte de dissociação iônica, a interação dos íons com o solvente, reações inorgânicas, de química orgânica, caiu isomeria, caiu uma questão de cinética, também abordaram parte como pH e eletroquímica. Foram os tópicos abordados nessa prova de química do CEUB. Então, desde já, eu gostaria de te pedir para dar o seu like, para deixar o seu joinha, para compartilhar essa resolução com seus colegas que também fizeram a prova, para poder discutir no gabarito, ver se está tudo ok, e se inscrever no canal, que isso para mim é muito relevante, seja aqui no canal ou lá no Instagram, Brenão da Química, tá bom? Então vamos lá. A gente começa aqui com a questão 34, que é uma questão que fala sobre uma figura que tem o NaCl no seu retículo cristalino e depois tem o NaCl se desfazendo com moléculas de água ao seu redor. Aí ele pega e fala aqui na questão: o fenômeno representado na figura e o agrupamento de moléculas de água que envolve cada uma das partículas que compõem o cloreto de sódio são chamados respectivamente de... Então olha só, tem-se aí um composto iônico mais clássico de todos, que é o cloreto de sódio. Então tem um retículo cristalino constituído por íons. A água separa esses íons que já existem. Essa separação de íons pré-existentes a gente chama de dissociação iônica. Então a gente já pode matar a primeira parte, pelo menos, tendo esse conceito em mente. É muito corriqueiro gerar um distrator nesse conceito entre ionização e dissociação. Ionizar é formar novos íons. Dissociar é separar íons pré-existentes. Compostos moleculares, como ácidos, por exemplo, ionizam. Compostos iônicos, como bases e sais, eles dissociam. Então, nesse caso, como é um sal, um composto iônico, tem uma dissociação. Dessa maneira, a gente já pode aqui ficar com a opção A, com a opção B e somente, né? Porque se a gente for olhar para os demais aqui, a gente não tem como, deixa eu pôr aqui um rosinha para a gente não deixar como opção, né? A gente já pode excluir a ionização e dissociação molecular. Então a gente está entre A e B. O que diferencia agora é o tipo de interação da água com essas partículas formadas. Na opção A fala em tensão superficial. Na opção B fala em camada de solvatação. Então esses íons, eles têm uma carga que vão atrair o dipolo da água, que é uma molécula polar. Então tem uma interação íon-dipolo, que a gente chama de solvatação. Então a resposta aqui é letra B, que vai ser dissociação iônica e camada de solvatação. Beleza? Essa foi a questão 34. Vamos agora para a questão de número 35. Ela fala pra gente: a formação de material particulado na atmosfera deve-se em parte pela reação entre a amônia, NH3, ele falou pra gente a fórmula, que é muito bom. A amônia é um composto de natureza básica, né? Então, se ele fala sobre material particulado na atmosfera e fala de um composto básico, provavelmente ele vai abordar algo que esteja envolvendo uma reação ácido-base, algo de natureza ácida com algo de natureza básica, que é a amônia. Presente no ar, e compostos de caráter ácido, tá vendo? Já falou pra gente isso aí. Os quais interagem com a amônia, produzindo sais e promovendo a diminuição da acidez da atmosfera. Dentre os compostos presentes na atmosfera que reagem com a amônia, formando materiais particulados, estão. Então nós temos que procurar aí compostos que são de natureza ácida. Nas opções apresentadas, na letra A, por exemplo, a gente tem o CO2. O CO2, ele é um óxido ácido. Então, sendo ele um óxido ácido, é uma opção boa. Então, vamos colocar aqui nele um amarelinho, ó. Ele é uma boa opção. Então, a gente tem aqui, ó,
vários compostos com CO2, que é um óxido ácido. Ao reagir com água, ele forma o ácido carbônico, né? Aqui a gente tem, na letra A, N2O. Se você bem se lembra, a gente tem 3 óxidos específicos que eles são neutros ou indiferentes, que não reagem com ácido, não reagem com base, não reagem com água. Tem outros tipos de reação, mas não tem caráter nem ácido nem básico. Logo, a gente não pode ter que ele reaja com outras espécies de natureza básica. Esses 3 óxidos em questão, que são os óxidos neutro indiferente, é o CO, NO e o N2O, que a gente fala que é o CONO N2O, né? Que é um óxido neutro. Então aqui, nesse caso, não pode ser o N2O. Então vou pôr vermelhinho aqui, o que já matou a opção A. Se a gente olhar aqui, letra A está fora, né? Se eu for agora para a opção B, ele tem aí o SO3 como segunda opção. O SO3, ele é o trióxido de enxofre, é um óxido de caráter ácido, né? Responsável por chuva ácida. Quando ele reage com água, ele forma o ácido sulfúrico. Então o SO3 é uma boa pedida, ó. O SO3 é uma boa pedida. Olha aqui embaixo também, ó. O SO3 como uma boa pedida. Se eu for para a opção C, tem o metano. Metano não tem caráter ácido nem básico, né? Então o metano não pode ser uma opção. Então aqui está fora e aqui também está fora. Dessa maneira, a gente está entre a opção B e a opção E. Na opção B, a gente tem o óxido N2O3, que é o trióxido de nitrogênio, e na E, o ozônio. O ozônio tem caráter neutro. Já o N2O3, ao reagir com água, ele forma ácido nitroso. É algo desse tipo assim, ó. N2O3 reagindo com a água, e aí vai formar HNO2, 2HNO2, né? Então aí nesse caso a gente tem o ácido nitroso, então é um óxido de caráter ácido. Dessa forma, a nossa opção a se marcar vai ser letra B novamente. Ai, Brenão, deu 2 letras B consecutivas. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada. Confie no seu taco e vá avançando na questão, tá bom? Nas questões que tem na prova. Vamos lá. 2 questões de química inorgânica consecutivas, né? Uma do processo de dissociação iônica e outra de reações inorgânicas, né? Vamos agora para a questão 36. Na questão 36 ele fala, ó, uma alíquota de 5 ml, opa, vamos marcar aqui já, né, ó, 5 ml de vamos marcar aqui melhor isso, uma alíquota de 5 ml de solução de ácido clorídrico HCl de concentração 10 mol por litro. 10 mol por litro é transferida para um balão de 500 ml, que contém água destilada até a metade do seu volume. Então tem aí 5 ml, 10 mol por litro de HCl, num balão que foi colocado lá e encheu até 250 ml. Beleza. Em seguida, o volume do balão completado com água destilada até a marca de aferição. Ou seja, ele colocou a solução que era de 5 ml até 250 ml, depois até 500 ml. De água destilada até a marca de aferição e a solução é homogeneizada. O pH da solução preparada é igual a... Então ele quer o pH final dessa solução. Tem 2 maneiras de fazer essa questão. Uma por uma abordagem rapidinha do Brenão, que é mais eficiente, e outra que é com cálculos, né? Eu vou fazer pela abordagem rapidinha do Brenão, que é a melhor ser trabalhada. Caso você tenha dúvida, questionamento, ou queira saber a maneira mais clássica de se fazer, que é por diluição, depois encontrar a concentração e aí fazer o pH, me manda uma mensagem. Pode ser aqui no YouTube mesmo, ou então aqui no Instagram, que eu vou te responder prontamente para a gente discutir sobre isso, tá? Olha só, tinha-se 5 ml de concentração 10 mol por litro. O que aconteceu? Vamos escrever isso aqui. A gente tem aí 5 ml de concentração 10 mol por litro. O que foi feito aí? Pegou esse volume e o elevou até 500 ml.
Perceba que nesse momento teve um aumento aí desse volume de solução, um aumento aí de 100 vezes. Então, quanto mais solvente se coloca, menos concentrada fica a solução, na mesma proporção. O que eu quero dizer com isso então? Que ao se aumentar o volume 10 vezes, você faz com que essa concentração ela caia 10 vezes. Desculpe, ela caia 100 vezes, né? Ao se aumentar o volume 100 vezes, a concentração cai 100 vezes. Então essa concentração agora vai ser 100 vezes menor, ou seja, 0,1 mol por litro. Se preferir, 10 a menos 1 mol por litro. Como pH, como a gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+, que é 10 a menos 1, esse pH então vai ser 1. Letra D, de Duda linda do papai. Beleza? Questão que tem tudo para ser muito difícil, mas pode ser resolvida aí só com a noção de proporção entre concentração e volume de solução. Bacana? Aumentou-se o volume 100 vezes com solvente, você diminui a concentração 100 vezes. 10 mol por litro para 0,1 mol por litro, que dá um pH 1, já que o HCl é um eletrão muito forte. Beleza? Vamos lá para a questão 37. Olha só, nessa questão 37, a mesma coisa acontece. Nós podemos falar sobre ela de algumas maneiras. De uma mais rapidinha do Brenão e de uma mais elaborada, mais trabalhada, que vai exigir mais tempo na hora da prova, o que não é interessante. Vale dizer que tanto essa questão de pH quanto essa questão de termoquímica foi trabalhada na revisão, tá, gente? Então, foi algo previsto dentro do padrão de resolução da prova. Se você está tendo um acompanhamento com alguém que está aí vendo a prova do seu ao longo do tempo, ele deve ter te falado isso aí, né? Foi bem esperado essa abordagem na prova do seu. Olha só, ele quer aqui que a gente encontre essa equação referência de queima do acetileno para virar CO2 e água. Olha o que ele fala para a gente. O calor de combustão do gás acetileno pode ser calculado a partir da lei de Hess, utilizando essas equações. Ele já falou pra gente que é a lei de Hess, né? E deu as equações aí. Com base nas informações, a combustão, olha o distrator que está se repetindo, hein, gente? Na revisão eu falei disso. De 5 mols de gás acetileno. Ele não quer de 1 mol só, ele quer de 5 mols. Então, se você olhar nas equações, você pode reescrevê-las e manipulá-las a fim de chegar onde você deseja, que é na equação referência. Essa é nossa equação referência. Ou você pode simplesmente ver a montagem que precisa e trabalhar com esses valores. Então, se você perceber, na equação 1, a gente tem que ela está com o nosso reagente em questão aí. Vamos deixar aqui já no formato que para ir fazendo por etapas, né, para ficar mais evidente para você. A gente tem aqui, ó, no reagente o etileno. Desculpe, o acetileno, que é o etino, né? Então vamos manter a equação 1. Na equação 2, a gente tem água líquida no reagente, hidrogênio no produto e oxigênio no produto. Se você olhar a equação 3, ela tem o C2H6 no produto, ó. Ela tem no reagente aqui e na nossa referência a gente não tem nada de C2H6, mas eu tenho C2H6 no produto da reação 1. Então eu tenho que manter a equação 3 como está para poder cancelar o C2H6, que é o nosso etano aí. Professor, e como é que fica essa equação do meio aí? Note que a gente tem 3 águas aqui, ó, no produto da equação 3, que tem que ser mantida. Então eu tenho que fazer com que sobre uma água só no produto. Dessa forma eu tenho que retirar 2 dessas águas da equação 3. Então eu tenho que multiplicar essa equação 2 por 2. Dando então 2 águas, 2 hidrogênios aqui no produto para cancelar com esses 2 hidrogênios aqui do reagente. E aqui vai dar 2 meios de O2, que vai dar 1 O2, né? Aí eu posso cancelar, ou pelo menos parte, né, desse O2 aqui com esse O2 aqui, para ficar
5 meios de O2, que é como está na nossa referência aqui, ó. Na nossa referência. E o 2CO2, se você notar, está aqui. Então nós multiplicamos a segunda equação por 2, o que vai nos fazer também multiplicar esse ΔH aqui por 2. Então, no fim das contas, o meu ΔH de interesse da minha equação referência, ele vai ser o somatório de menos 238 mais 2 vezes 286 menos 1558. Então vai ser algo do tipo, vamos escrever aqui do lado em verde, vai ser menos 238 mais 2 vezes 286 menos 1558. Ao fazer essas contas aqui, a gente vai ter como resposta 6.120 quilojoules. Não, ainda não, né? Porque se você perceber, isso aqui foi feito para 1 mol. Para 1 mol de acetileno que é queimado, ó, para 1 mol dele. Ele quer esse processo para 5 mols, que é o que ele fala na questão aqui, ó. Para 5 mols. Então a gente tem que pegar isso tudo aqui. Opa, vamos escrever aqui, gente. Pegar isso tudo aqui e multiplicar por 5. Aí sim, nós vamos ter o valor que vai ser de 6.120 quilojoules. Beleza? Muito mais eficiente você fazer assim, sem ter que reescrever toda a equação no papel à parte, porque é mais eficiente. E na hora da prova você não quer o valor exato, você quer a resposta certa. Então tempo é questão, questão é ponto, ponto é vaga e vaga é o que você busca. Tudo bem? Isso é trabalhado num bom acompanhamento, numa boa preparação para essas provas, em especial do CEUB. Isso ajuda muito. Vimos já 2 vezes nas questões. Vamos para a próxima questão, que é a questão 38 agora, que a gente vai estar trabalhando. A questão 38, ela é uma abordagem clássica do processo Haber-Bosch. Ele fala aqui, ó, o processo Haber-Bosch, eu tinha um professor lá na UNB, na graduação, fazer pesquisa com ele, o Sebastião de Souza Lemos. Ele falava muito dessa questão aí que foi abordada na prova do CEUB. O processo Haber-Bosch de produção de amônia, desenvolvido no início do século XX, ainda é o mais utilizado para a síntese dessa substância, que é a amônia, né? A equação que representa a síntese da amônia é N2 mais 3H2, dando 2 amônias. Você deve ter visto isso várias vezes já, em equilíbrio químico, em estequiometria, em cinética química. Essa equação é muito clássica, deu até prêmio Nobel. No processo Haber-Bosch, verifica-se que o equilíbrio é deslocado para os produtos em temperaturas mais baixas. Ele falou isso pra gente, porque se você notar, o processo é exotérmico. Logo, se o processo é exotérmico, quando o direto é exotérmico, né? Isso quer dizer, vamos pôr aqui, ó, esse processo direto, ele é exotérmico, o inverso é endotérmico. Então, quando você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Quando você diminui a temperatura, você desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico. Nesse caso aí, como ele falou para a gente, verifica-se que o equilíbrio é deslocado para os produtos em temperaturas mais baixas. Beleza. Mas industrialmente o processo é realizado em temperaturas mais elevadas, pois nessa condição aumenta-se turnarounds, tornando o processo economicamente viável. A expressão que completa a lacuna do texto é... O que ocorre aí, gente? O que ele está falando para a gente? Que tudo bem, no quesito termodinâmico, quando você aumenta a temperatura, desloca para o sentido endotérmico. Isso é verdade. Mas ele faz com que esse processo ocorra a uma temperatura mais quente. Isso acontece porque ao se aumentar a temperatura de um sistema, você faz com que ele aumente a sua velocidade. Então a gente tem 2 processos aí sendo levados em conta, o cinético e o termodinâmico.
Termodinamicamente, você desloca o equilíbrio para o reagente. É verdade, quando você aquece. Mas cineticamente, você desloca, você faz com que a reação ocorra mais rápido. Então, é mais viável economicamente deixar esse processo mais rápido para se produzir mais amônia no mesmo intervalo de tempo. Então, a vantagem em se aquecer o sistema nesse processo da produção de amônia, que é um processo exotérmico, é que você vai aumentar a cinética da reação. Tanto que você deve lembrar na sua aula de cinética química que o professor, quando fala assim, como é que aumenta a velocidade de uma reação? Você fala aumenta a temperatura. Ele não discrimina se o processo é endo ou exotérmico, né? Porque se aumentar a temperatura, você tem aí que a reação fica mais rápida, né? Então, no aspecto cinético. Letra A, você aumenta-se a constante de equilíbrio da reação? Não é verdade, né? Porque a reação é exotérmica, no sentido direto. A ordem de reação não continua a mesma ordem de reação. A estabilidade do produto, a velocidade da reação. Então é letra D de... Vamos lá. Opa, aqui. Vamos riscar, gente. Letra D de Duda Linda do papai, que é minha filhota, tá, gente? De diástoro isômero. De dá pra passar. O lili, o lalá. Essa foi a 38. Vamos para 39. A 39 aqui é uma questão de eletroquímica, a nossa penúltima questão. Então até agora a gente viu aí questões de química inorgânica, dissociação e interações, reações inorgânicas, pH e diluição, termoquímica, cinética química, agora uma de eletroquímica. Ele fala aí sobre a reação entre o sério e o ferro. Em laboratório é possível determinar a concentração de íons do elemento ferro por um processo conhecido como volumetria de oxirredução, utilizando-se uma solução de íons do metal sério como titulante. Olha só, é uma titulação que não é ácido-base, hein, gente? Muito legal estar cobrando isso aí. Normalmente não se fala disso em sala de aula, só se fala da titulação ou volumetria, né? Ácido-base. Aqui está falando de uma titulação ou volumetria por oxidação, que é o mesmo princípio, a mesma ideia, né, de proporção aí entre os reagentes, mas em vez de ser uma reação ácido-base, é uma reação de oxirredução. Considere os potenciais de redução a seguir. O do sério 4+, reduzindo, virando sério 3+, mais 1,44, e do ferro 3+, reduzindo a ferro 2+, menos 0,77 volts. Então, vendo os potenciais, eu posso perceber que o sério, por ter um maior potencial de redução, ele tende a reduzir espontaneamente. Logo, o ferro 2+, vai ser oxidado a ferro 3+. Bacana? Espontaneamente, né, gente? Sendo uma pilha aí, uma célula galvânica. Com base nos dados fornecidos, uma reação espontânea ocorre entre os íons. Então, já vimos, né, que tem que ter a redução do sério. Então, vai ser entre o sério 4+, ele vai ser reduzido enquanto o ferro 2+ oxida. Então a reação entre o sério 4+ e o ferro 2+. Vamos ver se dá para matar a questão assim já, hein? Sério 4+, beleza. Sério 4+, beleza. Sério 4+, beleza. Aqui embaixo está falando já do sério 3+, então não é. Aqui tem que ser também com o ferro 2+, porque o ferro 2+ vai oxidar cedendo elétrons para o sério 4+, né? Então tem que ser o ferro 2+. Na letra A é o ferro 3+. Não é. Então a gente agora está entre a B e a C para marcar como resposta. A gente vai matar isso pela DDP, pela diferença de potencial, pelo ΔE. Vamos fazer aqui em verdinho. Como é que eu calculo isso? Esse ΔE pode ser calculado de algumas maneiras. Eu posso inverter a equação do ferro aqui, já que ele está sendo oxidado, né? É uma maneira. Logo inverto o potencial, aí eu somo. Outra maneira, que é a mais clássica de ser abordada, é calcular o ΔE. E como se calcula esse ΔE? Esse ΔE aí, então, ele vai ser calculado, vamos pôr em verdinho, pelo potencial de redução de quem reduz, que vai ser o sério, 1,44, menos o potencial de redução de quem oxida. Lembrando que menos com menos vai dar mais, então vai ser 1,44 mais 0,77. O que a gente sabe que vai dar mais do que 2 volts. Logo, a opção que nós temos como marcar aqui vai ser a opção letra C, sem nem precisar terminar a conta. Bacana? Uma vez que 1,44 mais, que é menos com menos dá mais, né? 0,77,
vai dar mais do que 2 volts aí. Então é a letra C, de C vai passar, olelê, olalá. Vamos lá então agora para a última e derradeira questão, que é de quem estava faltando, né? Que é a química orgânica. Olha o que ele fala pra gente. A adição de água em um meio ácido a um alcino produz uma substância que estabelece um equilíbrio químico com seu isômero, fenômeno conhecido como tautomeria. Então veja, mais uma vez ele fala na questão o que vai ser abordado, ele fala na questão o conceito. Então você tem que só saber o que ele está falando. E isso é bem legal, porque umas provas que fazem isso são provas mais maduras, que ele fala, ó, é isso aqui, sabe o que é isso? Então você pega e interpreta. Considerando a regra de Markov-Nikov, que ele também fala o que é essa regra, segundo a qual a adição de hidrogênio ocorre no carbono insaturado mais hidrogenado. A adição de água ao but-1-ino resultará em um enol, que estabelece um equilíbrio químico com... Então ele fala aqui, ó, do but-1-ino, que está aí a estrutura pra gente. Vou desenhar aqui o but-1-ino, ó, porque ó, lá tá com mais espaço. Então vai ser, aqui é melhor, né, ó, match, ó, vamos pôr ali. É um butino, 1, 2, 3. Match-et, aqui vai ser match-et, prop, but. E aqui um hidrogênio. Na reação de Markov-Nikov, a gente tem aqui que a água que vai reagir vai ter um hidrogênio ligado a um OH, em que esse hidrogênio vai ir para o carbono mais hidrogenado e essa hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado e formará então aqui o H2C dupla C OH CH2 CH3. Esse é o produto da reação. Só que aí a gente tem um enol. E o próprio enunciado fala pra gente que esse enol sofre tautomerização. Então nessa tautomerização, esse hidrogênio aqui, ele vai migrar para esse carbono vizinho da dupla ligação, e a dupla ligação vai vir aqui para o oxigênio. Então será algo mais ou menos assim. Essa dupla vem para cá e esse hidrogênio vem para cá. E aí o nosso composto agora formado, que vai estar em equilíbrio, sendo preferencialmente formado, por isso essa seta em tamanhos diferentes do equilíbrio, vai ter aqui o H3C, ligação simples C dupla O, CH2, CH3. Aqui nós temos uma carbonila entre carbonos, né? Lembra que função orgânica é essa? É uma cetona. Então aqui está sendo uma tautomeria do tipo cetoenólica, porque é uma cetona com um enol, né? Então é uma tautomeria do tipo cetoenólica. Aí ele pergunta aqui, resultará em um enol que estabelece um equilíbrio químico com... Aí no caso é uma cetona, letra E, de eritroblastose fetal. É isso, pessoas. Essa é a prova do CEUB que rolou nesse domingo passado, resolução fresquinha. Se você ficou até aqui é porque você está gostando do trabalho desenvolvido. Espero que você esteja satisfeito. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em mandar mensagem. Reforço o meu pedido de você dar o seu like, mandar essa resolução para os seus amigos que também fizeram a prova, já que é a prova mais buscada de medicina particular do DF. Essa é a Universidade CEUB, né? O UniCEUB fica na asa norte aqui de Brasília. Então, qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Deixa o seu like, compartilha com um coleguinha, se inscreve no canal, segue no Instagram, e vamos que vamos, galera. Muito obrigado pela parceria e qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo do Brenão e vamos nessa!